O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui na casa de Nossa Mãe Maria, a Virgem de Nazaré, especialmente aos participantes do 7º encontro da Pastoral da Pessoa Idosa, que estará acontecendo aqui em nossa cidade de Belém. Sejam todos acolhidos e acolhidas, sintam-se em suas casas, afinal, a casa de nossa mãe também é a nossa casa, e contem com as nossas orações para que o vosso encontro seja muito frutuoso. Também uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações e desde já os nossos votos para que o seu final de semana seja muito abençoado. Irmãos e irmãs, uma dualidade entre amor e a lei. Eis aí o resumo da liturgia da palavra proposta para esse dia de hoje. Vimos no Santo Evangelho Jesus mais uma vez discutindo com os fariseus e mestres da lei. De um lado, Jesus mostrando a importância do amor, principalmente o amor ao próximo, e de outro lado nós encontramos os fariseus e mestres da lei presos ao legalismo. Nós sabemos que os fariseus e mestres da lei, eles se aprisionavam nas chamadas 613 prescrições que o judeu tinha que observar, sendo 248 permissões e 365 proibições. Para cada dia do ano, a lei judaica dava uma proibição para o judeu, ou seja, aquilo que ele não podia fazer. E dentre estas proibições, era justamente praticar o bem em dia de sábado, que era chamado o Shabat. Ou seja, o judeu era um observante do sábado. E para nós cristãos, nós temos que observar o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória da vida sobre a morte. E no texto de hoje, São Lucas nos mostra a cena em que Jesus, conversando com os fariseus e mestres da lei, eis que aparece um hidrópico. A pessoa que era hidrópica era aquele que possuía a chamada barriga d'água, que nós conhecemos no dia de hoje.
E notamos que no Evangelho, Jesus é quem toma a iniciativa. Jesus é que se aproxima daquela pessoa enferma e o toma pela mão e o cura. Jesus é aquele que é solidário com aquele que sofre. Jesus é aquele que nos mostra que devemos fazer o bem sem ver a quem. E quando Jesus questiona os fariseus e os mestres da lei se era permitido ou não fazer o bem em dia de sábado, o texto mostra um silêncio total. E o silêncio aqui representa a omissão por parte tanto dos fariseus como dos mestres da lei. E é justamente sobre este silêncio, esta omissão, que o apóstolo Paulo se envergonha na primeira leitura de hoje. O apóstolo Paulo chama a atenção dos seus compatriotas, porque Paulo também, ele era um judeu. Ele também era um observante da lei antes da sua conversão, que vai acontecer lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece para Paulo e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo vai se converter. E veja o que Paulo diz no texto de hoje, que ele desejaria morrer por Cristo Jesus para que os seus compatriotas se convertessem, se tornassem também o quê? Fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós lembramos de um texto que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Depois, lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo mostra este seu amor por Cristo Jesus, a ponto de dizer: já não sou eu mais que vivo, é o próprio Cristo Jesus que vive em mim. E para completar o texto de hoje, quando Paulo chama a atenção dos seus compatriotas, e Jesus que chama a atenção dos fariseus e dos mestres da lei, podemos resumir as leituras com aquele texto que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Se nós queremos viver em nossa vida um amor verdadeiro, nós temos que praticar a misericórdia e o perdão, primeiro conosco mesmo e depois para com o nosso próximo. Olhando para os nossos irmãos e irmãs que trabalham na pastoral da pessoa idosa, nós vamos perceber que eles dedicam o seu tempo para com aqueles que muitas das vezes são esquecidos por nossa sociedade. As pessoas que estão trabalhando na pastoral da pessoa idosa, eles praticam na sua vida aquilo que nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. O bem que você faz para o próximo é para mim mesmo que você está fazendo, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vocês fazem o bem sem ver a quem. Pelo contrário, vocês procuram enxergar a necessidade daquela pessoa que muitas das vezes está esquecida por seus parentes, amigos ou mesmo pela sociedade. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e pode ter certeza, todos vocês podem sempre contar com as nossas orações e com o nosso apoio, e que vocês sejam sempre encorajados pelo trabalho que vem fazendo. Amém.